e a paz do Senhor a todos. Antes de eu mergulhar aqui nas Escrituras e de nós, de alguma forma, sermos consolados, motivados, corrigidos, guiados pela palavra do Senhor, esta manhã eu gostava de orar pelas nossas equipas, pela nossa turma de crianças que está neste momento a acomodar-se nas suas classes. Damos graças a Deus por tudo o que Ele nos tem dado e as facilidades de instalações que Ele nos tem presenteado e por tudo aquilo que o Senhor nos tem entregue e que nós, de uma forma fiel, vamos suportando a Igreja e todos os ministérios que estão em ação e todos aqueles que nós acreditamos que deveriam estar e que mais cedo ou mais tarde poderão também vir a ser uma realidade na nossa comunidade cristã aqui no Livramento. E eu gostava de orar então pela nossa equipa. Vamos curvar as nossas cabeças. Querido Pai, é um privilégio enorme nós conhecermos o Teu nome, Senhor. É um privilégio enorme podermos ser chamados Teus filhos. É um privilégio enorme sermos parte do Teu corpo. É um privilégio enorme podermos seguir-te. É um privilégio enorme, Senhor, saber que onde quer que nós estejamos, Tu estás conosco. E é um privilégio enorme saber, Senhor, que nos capacitas para que nós possamos servir-te. Usa, Senhor, estes professores, esta equipa que se preparou durante esta semana e que se tem preparado ao longo de todo este tempo para que as nossas crianças possam ter a verdadeira palavra que sai da Tua boca, Senhor. Ajuda os professores a discernir e a mastigar bem a palavra para eles, para que eles possam engoli-la, Senhor. Que possam fazer parte da sua vida. Que esta palavra possa alicerçá-los na fé do Filho de Deus. Ajuda também, Senhor, todos os pais durante a semana a se sentirem capacitados e se sentirem impulsionados pelo Teu amor, constrangidos pelo Teu amor, a fazer parte desta sementeira. Para que estas crianças, Senhor, possam ensinar-nos aquilo que Tu tens desejado que eles nos ensinem. Porque sabemos que eles fazem parte do corpo e todos nós somos usados nas Tuas mãos para nos ensinarmos, motivarmos, corrigirmos uns aos outros, em amor e em verdade. Amém. Amém. Queiram, por favor, então abrir as vossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. E hoje o nosso texto é do versículo 1 ao 11. E eu, desta vez, vou dividir o capítulo 5 em dois. Já vou falar um pouco sobre isso, mas hoje a nossa mensagem, a nossa reflexão, fala sobre a Igreja Saudável. Nós estamos nesta série da Igreja Saudável, mas nós temos visto as características da Igreja Saudável. E então hoje há uma característica que é sempre vigilante. Não, foi só um copo de água. É um copo de 2 litros. Não se assustem, não foi uma criança. Então a Igreja Saudável é uma igreja sóbria e vigilante, mas não é só sóbria e vigilante neste caso em relação ao abstrato, é em relação às últimas coisas. Então nós vamos ler versículo 1 a 11 de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Irmãos, acerca dos tempos e das épocas, porém, não necessitais de que se vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando andarem dizendo há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como faz um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia.
Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. É até aqui a palavra do Senhor que hoje nós vamos refletir e vamos tirar daqui os nossos princípios de vida e vamos dizer o seguinte: se nós não quisermos aplicar, tudo bem. Mas temos de nos lembrar daquelas palavras do Senhor Jesus: quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um sábio. Quem pratica, ok? Quem pratica. Mas quem não pratica é um louco, um nécio. Então, nós podemos fazer disto nossos princípios de vida e vamos ser felizes, bem-aventurados. Vamos viver de uma forma agradável ao Senhor e isso vai ser agradável também para nós, independentemente das circunstâncias à nossa volta. Mas se nós não quisermos viver segundo os princípios que Deus nos está a ensinar hoje, alguma coisa vai acontecer de ruim, mesmo que não seja neste momento de vida que nós entendamos, mas naquilo que está por vir. E a igreja sabe que está por vir. Então nós temos vindo a olhar para a carta de Paulo aos Tessalonicenses, e já agora para quem não tem estado, então eu vou fazer assim uma breve explicação sobre os capítulos até aqui, só os tópicos principais que nós verificamos, de entender quais são estas tais características que a igreja saudável se foi ensinada pelo Espírito Santo através da vida de Paulo nesta carta aos Tessalonicenses. Então no capítulo 1 nós vemos uma igreja saudável, é uma igreja modelo. E nós temos aí uns slides. Nós conseguimos passar os slides ou não? Conseguimos? Então vá. Metam lá atrás que eu vou falar ao mesmo tempo. Então a igreja saudável, no capítulo 1, é uma igreja modelo. Ela torna-se modelo para todas as igrejas. Ok? Então diz assim, versículos 6 e 7. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação. Estão a ver? Se nós recebermos uma palavra, mesmo que seja no meio de tribulação, ela tem um resultado efervescente, ela tem um resultado de multiplicação, ela tem um resultado de glória para Deus e de edificação para a igreja. Com a alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedónia e na Acaia. Então a igreja saudável tem esta característica. Mesmo no meio de grande tribulação, ela tem alegria no Espírito Santo e ela ali torna-se modelo para todas as igrejas. As que estejam a passar dificuldades ou as que estejam completamente no oásis. Mas elas tornam-se modelo. Então a igreja saudável tem esta característica sempre. Ela é um modelo para as outras igrejas. Capítulo 2. A igreja saudável é uma igreja à prova de fogo, e foi isso que nós vimos no capítulo 2. E 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, diz assim: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judeia em Cristo Jesus. Ora, a igreja da Judeia foi a primeira igreja a ser perseguida. Mas eles em Tessalónica, quando viram as dificuldades e a serem também perseguidos, eles pensaram: não faz mal, já vimos isto acontecer. Nós sabemos que a igreja saudável, mesmo perseguida, torna-se forte. E eles tornaram-se imitadores da primeira igreja que foi perseguida. Então o que é que diz assim? Porque também padecestes, ou seja, não foi apenas uma imitação teórica. Foi física também. Eles sofreram perseguição, exatamente como a igreja na Judeia. Mas diz o seguinte: da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que por eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Mas o que é que aconteceu? Eles tornaram-se ainda o quê? Como vimos no capítulo 1? Modelo. Então a igreja saudável é uma igreja à prova de fogo. Capítulo 3, o que é que nós vimos? A igreja saudável é uma igreja generosa. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1 a 3 diz o seguinte:
Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Lembram-se do que eu falei nisto? Olha, nós já não conseguimos mais saber, não ter notícias vossas, e só saber que vocês estavam a padecer, a sofrer perseguição até dos vossos próprios familiares, por causa da fé em Cristo, e nós não aguentando mais, estando sozinhos, sem vocês, sem notícias, reparem o que é que eles fizeram. E enviámos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Ok, nós podíamos pensar, quem é que é dispensável aqui? Vamos enviar esse. Se morrer, morreu. É dispensável. Mas não foi o caso. Paulo lhe enviou o seu próprio filho amado, que é assim que ele o trata, ainda que ele não seja filho de Paulo, biologicamente, ele é um filho de Paulo gerado. Ele via o Timóteo como um filho, ele tratava como um filho, ele amava-o como um filho. Então a igreja generosa não dá apenas as sobras, dá o melhor que tem. Porquê? Porque foi assim que nós aprendemos do nosso Pai. Amou o mundo de tal maneira que ele enviou o mais precioso que tinha para que nós não morrêssemos nos nossos pecados, mas fôssemos resgatados por ele. Então a igreja generosa já entendeu este princípio, e a igreja generosa não dá sobras. Não faz as contas e diz, o que é que não me faz falta? Não, a igreja generosa dá o que tem de melhor. Então esta é uma característica da igreja saudável em Cristo. Capítulo 4, nós vimos que a igreja saudável é uma igreja que tem o seu prazer em viver para Cristo, e nós vimos que isto era no sentido da santificação. Então a igreja saudável está num processo que tem o seu fim quando? 2 meses depois de aceitar Cristo? 3 meses? 2 anos? 10 anos? Não tem esse fim, só tem fim no tempo da glorificação, ou seja, quando nós formos chamados para junto de Cristo, seja em vida ou já estando mortos, ressuscitando de lá. Então a igreja saudável é uma igreja que tem o seu prazer de viver para Cristo. 1 Tessalonicenses 4, de 1 e 3, diz o seguinte: finalmente, irmãos, parece que chegou ao momento crucial da carta. Vocês estão a viver isto tudo assim, mas olhem, ainda que vocês ainda vivam na fé, no amor, na esperança, vocês têm que continuar mais. Há um processo que não termina. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, ainda que eles estejam a pedir no nome do Senhor Jesus, porque Ele é que é a autoridade, Ele é que é o missionário e Ele é que missiona as pessoas da igreja, eles dizem, mas olha, o exemplo não está vazio, nós já estamos a viver por esse exemplo, então imitem-nos também assim. Foi de nós que vocês receberam. Vocês têm que só multiplicar. Quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo. E ainda que estáis fazendo, o que é que ele diz? Continueis progredindo cada vez mais. E depois no versículo 3 diz, pois esta é a vontade de Deus. Muita gente, quando chega à igreja, fica naquela questão de qual é a vontade de Deus para a minha vida? A primeira resposta que a igreja saudável deve dar a alguém que procura saber ou fazer a vontade de Deus é: santifica-te para a glória do nome de Jesus. Santifica-te para Deus. Separa-te. Foge do molde do mundo. Tentem entender pelas Escrituras quais são os princípios que Deus tem para a tua vida. E não deixes que o mundo te esmague. Porque essa é a palavra que está lá, esmagar, tornar-nos um molde, moldar-nos de tal maneira que nós ficamos iguaizinhos todos no mundo. Todos querem a mesma coisa. E o que a Bíblia nos veio fazer através do Espírito Santo, da vida de Jesus, é que foram quebradas essas cadeias e nós hoje temos olhos diferentes e não precisamos de ser imitadores do mundo, mas apenas do Mestre, que é Jesus. E chegamos ao capítulo 5 desta carta de Paulo, primeiro aos Tessalonicenses. E ela tem 2 grandes assuntos e nós hoje só estamos a ver o primeiro. Porque o primeiro assunto vai do 1 ao 11 e fala sobre a igreja sóbria e vigilante. A igreja saudável é sóbria e vigilante. E na segunda parte, que vai do versículo 12 até ao final, que é o versículo 28, ela fala sobre que a igreja saudável, ela constrói relacionamentos
saudáveis. E sem esses relacionamentos saudáveis, ela não consegue ser edificada dentro do plano perfeito de Deus. E vamos ver isso para a semana. Para a semana, se Deus quiser. Amém? Então hoje vamos abordar o primeiro assunto, em que a igreja saudável é uma igreja sempre vigilante e sóbria, mas é no que toca à segunda vinda de Cristo, naquilo que é as últimas coisas. E é interessante nós percebermos isto, que Paulo está ali a dizer o seguinte, logo nos primeiros versículos, não é? No tocante a estas coisas eu não preciso de vos escrever, mas já vamos ver estas coisas. Mais uma vez nós podemos perceber que a igreja saudável tem o desejo de conhecer as Escrituras. E ainda que Paulo esteja a dizer não é necessário escrever, mas ele está a fazer o quê? A escrever. Mas ele não está a ir ao encontro da curiosidade da altura, mas ele está a ir ao encontro daquilo que é a vontade de Deus para a igreja saber. E está a dizer, aquilo que vocês têm que saber é isto. Mais do que isto é curiosidade frívola, fútil, efêmera. Ela vai passar. E vocês têm que se manter naquilo que é eterno. É isto que ele está a mostrar. Ele está ali a meter os carris no lugar. Porque ele no capítulo anterior, ele terminou, nós não falámos sobre isto, mas havia ali algumas questões de entristecimento, porque as pessoas estavam a ver, ok, nós já somos salvos, já ouvimos falar da vinda de Cristo, mas os nossos irmãos queridos que já morreram em Cristo, o que é feito deles? Como é que vai ser? O tempo está a passar, e nós, como é que vai acontecer? E Paulo diz, olha, não fiquem tristes como os que estão no mundo, porque eles não têm esperança. Aqueles que já morreram vão ser ressuscitados primeiro. E aqueles que estiverem vivos vão ser levados até aos céus. E todos nós, ao mesmo tempo, vamos nos encontrar com os senhores nos ares e viveremos com Ele para sempre. Então confortem o vosso coração e confortem também o coração dos vossos irmãos. E não se fiquem aqui terminados. Mas ele diz assim, agora, no tocante às últimas coisas, eu não tenho que vos escrever. Vocês não precisam que eu vos escreva. No entanto, nós verificamos que existe um assunto muito importante que tem sido negligenciado pela igreja. Não é só esta, estou a dizer a igreja ao longo dos tempos. De tempos em tempos, pela igreja, ela acontece e ela tem a falta da consciência, traz algum peso e dificuldade em gerir sentimentos e emoções pelo o que nos parece tardio daquilo que o Senhor está a fazer. E tem havido ao longo do tempo dois extremos no tocante a este assunto. Há uma parte da igreja que está tão, como é que eu posso dizer, tão embriagada pela vinda do Senhor que se esquece de fazer a missão que deve fazer no dia a dia. Então anda à procura de profecias e mais isto, aquilo e coisinhas que estão a acontecer e a tentar ligá-las todas e a tentar perceber aquilo que não é para entender no nosso tempo. E deixam de fazer a missão, e deixam de estar com a igreja, e deixam de se edificar uns aos outros, e deixam de crescer. E depois há uma outra parte que vive o cristianismo sem querer saber naquilo que vai acontecer, e naquilo que existe, e naquilo que é a vontade do Senhor, e que vai acontecer nos últimos tempos. E estes, na realidade, são aqueles zombadores e escarnecedores que está em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 4, que diz: onde está a promessa da sua vinda? São aquelas pessoas que chegam dentro da igreja e começam a tentar disseminar dúvidas. Então, onde é que está a promessa da sua vinda? E depois Pedro diz, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, sempre vai haver esta ideia disseminada dentro dos crentes. Não é fora da igreja, é dentro da igreja. E alguns vão tentar trazer isto. E hoje nós vamos tentar resolver a situação, porque no meio é que está a virtude. No meio é que está a virtude. E a igreja saudável deve viver de forma sóbria, consciente e vigilante, com a atitude certa perante a promessa. E eu tenho 3 momentos, ou 3 atitudes certas diante da promessa da vinda do Senhor. E elas são, dentro do versículo 1 a 3, é uma atitude expectante. Ela é consciente e ela está com a expectativa naquilo que vai acontecer. Em segundo lugar, nós vemos uma atitude vigilante, versículos 4 e 8. A igreja está vigilante. E vamos perceber o que é que isso quer dizer. E depois, por último, nós vemos uma atitude confiante, de versículos 9 a 11. E esta confiança é aquilo que nos mantém de pé, de cabeça hirta,
Mas não é nos nossos princípios, não é na nossa força. É naquilo que o Senhor Jesus nos vai dizer hoje. Então, uma atitude expectante, versículo 1 a 3. Então, a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com grande expectativa. Irmãos, acerca dos tempos e das épocas, porém, não necessitais de que se vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. O que é que isto quer dizer? Vocês não vão saber o dia, não é para vocês saberem o dia, por isso parem de querer saber qual é o dia, que eu não vos vou dizer. Então vocês são maduros, vocês têm é que estar preparados, conscientes, sóbrios de que o dia vai chegar, mas vocês não têm que estar preocupados qual é o dia. Vocês têm que estar preparados sempre. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então nós temos aqui no versículo 1 o seguinte: o tempo da segunda vinda é incerto. Nós não sabemos. Há um suave indício aqui, quando Paulo está a dizer isto, de que todas as perguntas sobre este assunto eram desnecessárias e não vão ter uma resposta. É certinho assim. Não havia mais nada a ser revelado. Ouçam, Paulo sabia mais do que ele escreveu. Paulo subiu até aos céus, até ao terceiro céu. E ele diz que aquilo que ele viu não era-lhe permitido revelar, nem escrever. Porém, Paulo, quando chega aqui, diz: parem lá disso, nós não vamos arrancar nabos da púcara. Não vale a pena, não, nem com cócegas, não vale a pena, vocês não precisam de saber mais nada. A curiosidade e a ousadia do homem tentam-no a mergulhar em segredos com os quais não têm nada a ver, não são do seu campo missionário, e ele depois tenta dogmatizar sobre esses assuntos dos quais ele nada sabe. E isto espalha curiosidade frívola, perigosa para a restante parte da igreja, que começa a imaginar que temos ali um irmão mais iluminado do que as próprias Escrituras. E escreve um livro a dizer que falou com o Senhor Jesus e ele teve ao seu colo. Mentira. Porque as Escrituras estão fechadas. Ponto. Querem saber mais? Querem saber mais? Leiam mais. Não se limitem naquilo que as Escrituras estão a falar dia após dia, porque nós vamos vê-la a revelar-se nova a cada manhã para a nossa vida. Muitos foram fanáticos o suficiente, não só nos tempos de Jesus, para começar a tentar fixar o dia da segunda vinda, mas ainda hoje nós temos seitas que vão marcando dias e depois eles passam e eles dizem assim: não, então vamos chutar a data um pouco mais para a frente. Não acertamos da primeira, é à segunda. Não foi à segunda, é à terceira. E já vai aí datas com fartura. Não é para nós sabermos. Quem é de Cristo, quem quer seguir Cristo e ser obediente às suas palavras e às suas Escrituras, não vai andar a fazer essas perguntas. Vai viver sobriamente, consciente, com a expectativa de que o Senhor está a chegar. Ele está a chegar. E isso é o que nos é pedido. Porque em Marcos 13, 32, Jesus diz assim aos discípulos, porque isto era um pensamento da altura, não é só de agora. Diz assim: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Deixem-me acrescentar aqui qualquer coisa. E nem vai saber. O único que vai saber, dentro daquilo que está no versículo, é o próprio Filho, depois de ascender aos céus. Depois de ressuscitar dos mortos. Porque aí ele foi entregue, foi-lhe dado o mesmo lugar que ele tinha antes de sair. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus estava em carne naquela altura. Ele não mentiu, ele estava em carne. Essa incerteza de nós não sabermos qual é o dia, qual é a hora, é um estímulo constante e perpétuo da parte de Deus para que nós como igreja possamos exercer as virtudes de forma nobre, a esperança, a vigilância, a fidelidade,
a humildade e da indagação acerca das Escrituras, da verdade e também da reverência àquilo que assim ensinam as Escrituras. É a nossa forma de nós sermos estimulados. É a forma de Deus nos estimular a nós não darmos, bom, eu já sei, deixa-me encostar à parede, é no dia aqui, então eu vou viver como eu quero até ao dia antes. Que parvoíce louca! Nós temos que estar sóbrios, é isso que a Bíblia diz. A igreja saudável vive de uma forma sóbria, consciente, expectante. A segunda vinda também será repentina. Ela vem sem aviso. Não vai tocar a trombeta e nós vamos saber e vamos nos pôr em sentido, ok? A vinda do Senhor será repentina, sem aviso. Versículo 2 a 3 diz isto. Diz, o ladrão não só não dá conhecimento da sua abordagem, mas ele também não mostra o plano. Ele não envia um e-mail a dizer, o ladrão, amanhã vou à vossa casa. Pois não? E o Senhor está a dizer, na realidade, esse dia vem como um ladrão, sem aviso, sem, alô, posso entrar? Não há nada disso. Vem como um ladrão. Mas ele toma, o ladrão quando vai roubar uma casa, ele toma todos os cuidados para que não seja visto, para conseguir esconder a sua intenção. Na realidade, essa descoberta acontece quando é tarde demais. Fui roubado. É assim que acontece. Então o ladrão esconde, e o Senhor Jesus, neste caso o Espírito Santo, através de Paulo, a escrever às Tessalonicenses, e não só, mas à Igreja do Livramento hoje, ele está a dizer, esse dia vai vir como um ladrão, sem aviso. Vocês só vão dar por ele depois de acontecer. Quando diz vocês, não é a igreja. Ele está a dizer os outros. A igreja tem que estar sóbria e vigilante. Então o prudente tomará todas as precauções para evitar surpresas e confundir o saqueador. É isso que acontece. Então nós quando sabemos que poderemos ser roubados, o que é que nós vamos fazer? Temos uma melhor fechadura, proteção. Já vamos chegar lá. Porque aí um pouco mais à frente nós vemos que nós temos que estar revestidos do quê? Da couraça, de uma armadura, de um capacete. É ou não é? Então nós primeiro temos que nos revestir, nós temos que estar protegidos. E a proteção vem também da expectativa daquilo que é verdadeiro. Então, em terceiro lugar, a segunda vinda será terrível para os ímpios. Aqueles que não estão justificados em Cristo, aqueles que ainda nunca se renderam a Cristo, que não vivem por Cristo, nem para Cristo, vão sentir este dia como um ladrão, como saqueados, vão ser-lhes roubado a própria vida. E a Bíblia diz, versículo 3, não escaparão. Está determinado por Deus, por aquele que criou os céus e a terra, que tem todo o poder, para pela sua palavra fazer acontecer ou desfazer o que está feito. E ele diz, não escaparão. Eu tinha aqui escrito uma série de coisas e eu lembro-me de ter, naquele momento, aqueles que nunca se renderam a Cristo, por exemplo, os mentirosos, que são guiados pela mentira, vão ser apanhados com mentira na boca. Aqueles que nunca renderam a sua vida e o seu corpo a Cristo e que são embriagados, vão ser apanhados com o copo ainda a tremer pelos lábios, pelas mãos, pelo seu próprio corpo. O adúltero vai estar a ver pornografia ou a deleitar-se com uma prostituta. Esse dia vai vir sem aviso. Cuidado com aquilo que nós vivemos, fazemos, que não tem respeito àquilo que é de cima, que é de Deus. A destruição dos ímpios e de tudo o que eles mais valorizaram na vida vai ser repentina, dolorosa, inevitável. Mas alegre-se. Hoje, como Hebreus diz, hoje, é o dia de hoje que nós estamos a ouvir as Escrituras. Ainda há salvação. Hoje, há escape. Mas depois não. Depois desse dia, não. Apocalipse 6:17 diz, porque chegou o grande dia da ira deles. A ira que está reservada para os injustificados, para os ímpios, para aqueles que não entregaram a sua vida a Cristo, que não estão revestidos pelo perdão dos pecados, pelo sangue de Jesus.
Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Algumas outras traduções dizem subsistir. Mas em quarto lugar, a segunda vinda será de glória para os crentes. Glória a Deus. A segunda vinda será de glória para os crentes. Versículo 2 e 3 também fala disso. Porque da mesma forma que o dia será terrível para quem não está justificado em Cristo, os que estão em Cristo terão uma recompensa eterna. Em Apocalipse 21, 3, diz o seguinte: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Ouça, se calhar não tem a consciência do que é que este versículo tem, qual é o peso deste versículo. Porque desde Gênesis há uma frase que acompanha as promessas de Deus quando o seu povo está a incorrer no pecado. Ele diz: e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Eles serão o meu povo, e eu lhes serei por Deus. E esta promessa acontece no Antigo Testamento até chegar a Apocalipse, ao final. E este versículo é a consumação de todas as promessas que o Senhor nos deu. Eu até me arrepio quando vejo isto, porque o tabernáculo é o próprio Deus. Ele é que nos envolve, Ele é que é a nossa habitação. Nós vamos viver nele para todo sempre. Ele será o nosso Deus, e é um privilégio Ele dizer que nós somos o seu povo. Extraordinário. É a consumação de tudo. Versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Nós nem temos noção do que isto quer dizer. Nós não temos noção do que isto quer dizer. Nem temos a capacidade de imaginar como é que é possível. Porque naquele momento vai haver uma separação entre pessoas que foram da mesma família nesta carne. Pessoas que nós amamos profundamente, que nós jamais queríamos ver no inferno, perdidos para todo o sempre. E naquele tempo nós vamos estar em Cristo para todo o sempre, a viver por toda a eternidade as bênçãos divinas. E Deus diz que vai limpar dos nossos olhos toda a lágrima. Como é que é possível? Nós não conseguimos imaginar como isto é possível. Porque neste momento nós não conseguimos fazer isso. Mas também não ser pequeno, porque é um estímulo do Senhor a dizer: continua a pregar o Evangelho. Continua a pregar o Evangelho, não desistas deles. Pois os que dormem, desculpem. Estou aqui em cima. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Já imaginou? Já imaginou o que é não ter dor para sempre? Nós, na realidade, só damos valor à dor quando ela está presente. Impressionante. Somos mesmo masoquistas. Só damos valor à dor quando ela está a apoquentar-nos, quando ela nos está a morder. É ou não é? Mas naquele tempo nunca mais nos vamos lembrar disto. Porque nunca mais vamos ter. Porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Este é o segredo. Este é o segredo. É que para nós nunca mais nos vamos lembrar daquilo que foi. Porque passou. E só nos vamos lembrar daquilo que glorifica a Deus, porque nós não nos vamos esquecer que Jesus deu a sua vida por nós enquanto nós éramos completamente seus inimigos, para que o Filho seja glorificado para todo o sempre. Eis que faço novas todas as coisas, e disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Isto é o que a igreja deve lembrar, ser sóbria, expectante. É isto que eu espero com toda a consciência. Apocalipse 21, 26 a 27 diz: e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada.
nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Só esses estarão lá. Então a igreja saudável, ela é sóbria e expectante. Mas ela também tem uma atitude vigilante. Versículos 4 a 8. A igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com profunda vigilância. Leiam comigo 4 a 8. Diz: vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como faz um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Em relação a este texto, Warren Wiersbe diz que o Paulo está a fazer em todo este parágrafo um contraste entre os salvos, aqueles que estão preparados e em expectativa deste dia, e os que não são salvos e que não estão sequer conscientes, nem estão para aí virados, nem querem saber desta verdade, que os vai engolir a dada altura. E o contraste pode ser descrito assim. Versículos 1 a 2 diz: a igreja saudável tem conhecimento, ela está sóbria. Os descrentes estão na ignorância. Versículos 3 a 5 diz: a igreja saudável está na expectativa do dia, e os descrentes vão ser surpreendidos. Para eles vai ser uma surpresa. De versículos 6 a 8 diz que a igreja saudável está em sobriedade, está consciente, está sóbria, está com os olhos abertos, e os descrentes estão completamente embriagados. Tudo lhes passa ao lado, eles não estão a ver nada. E versículos 9 a 11, a igreja saudável está na salvação completa, e os descrentes estão num juízo e julgamento perfeito. Ok? Este é o grande contraste neste texto entre estes versículos que nós estamos hoje a estudar, e diz assim na atitude vigilante: esta vigilância é resultado de uma transformação moral. Ouça, esta vigilância não é porque nós temos a capacidade natural de nos tornarmos autovigilantes, mas é porque fomos transformados por Cristo. Fomos chamados por Ele, dar-nos uma nova mente, e esta mente, esta transformação moral, implica-nos, ou incita-nos, impulsiona-nos a nós estarmos vigilantes por causa da nova verdade que está à nossa frente, que nós não conseguimos apagar e que nos temos que ir lembrando uns aos outros para ninguém se esquecer, mas que de uma forma natural ninguém tem isto. Então esta atitude vigilante, ela requer uma transformação moral. Os crentes são transferidos. Ouça, nós estávamos nas trevas e nós fomos transferidos para o reino da luz. E aí tudo se fez luz. É aí que os nossos olhos se abriram. É aí que a nossa mente se transforma, e todas as coisas que nós não ligávamos anteriormente começam a fazer sentido e a dizer: uau, como é que eu não consegui ver isto antes? Não acontece isso com vocês? Este versículo parece que me deu uma chapada nos olhos. Como é que eu não consegui? Sabe porquê? Porque está na luz. E pode dizer aquela verdade com todo o fervor, com toda a alegria a outra pessoa que tem os seus olhos fechados, e ela vai ficar assim a olhar para si e dizer assim: estás tão contente por causa disso? O que é que isso faz? O que é isso? Para eles é nada. Esta transformação moral que Deus nos dá e que deve ser constante pelas Escrituras e pela Palavra de Deus, e a transformação que o Espírito Santo está a fazer, confirmando e lembrando a Palavra nos nossos corações, ela é uma dádiva de Deus. É pela graça de Deus que nós temos isto. Isto deve também mostrar-nos ou dar-nos amor e carinho por quem ainda não vê. Despertar-nos a essa missão de pregarmos o Evangelho a quem ainda não entendeu. E orar com essa pessoa e dizer de uma forma calma, tranquila, dizer: olha, eu vou orar para que o Senhor te abra os olhos. Foi assim com Paulo, literalmente. Ele ficou cego e quando alguém orou por ele, as escamas caíram. E ele voltou a ver, mas com novos olhos, com uma nova mente. Porque aqueles a quem ele perseguia, ele disse: agora são meus irmãos. E eu vou lutar por eles.
e vou dar a minha vida por eles. Se Dante eu os perseguia para os matar, eu agora dou a minha vida para eles viverem. Isto é ou não é uma transformação moral dada por Deus, divinamente dada? Extraordinário. Glória a Deus. Nós não podemos crescer numa, eu sou muito bom, não és nada. Deus é que é bom. Deus é que é bom. Ele é que merece toda a honra e glória. E esta vigilância deve ser constante. Nós não podemos ficar bêbados, mergulhados naquele sono de eu já sou crente, e amém. E já leste? Não é preciso, o Senhor é bom, eu estou em Cristo, e não está a ver nada. Está a passar pela vida, não ora, não lê, não se reúne em Cristo, com a comunhão, com a comunidade de Cristo, não é alimentada, não alimenta ninguém, não é corrigida, não corrige ninguém, não motiva a si mesmo, nem aos outros, nem é motivada pelos outros. Ouça, como é que eu posso dizer, não é fraqueza, não é uma pena, qual é a frase disto? Nem consigo pensar no que é a palavra. É uma tristeza tão profunda, é uma pobreza, é isto que eu ia dizer, é uma pobreza tão profunda, mas que quem está mergulhado num sono de bebedeira, deixem-me dizer assim, espiritual, é pior do que não saber nada. Lembra-se do Apocalipse quando fala das igrejas? E há uma que diz assim, Deus diz assim a uma igreja, preferia que tu fosses ou quente ou frio. Mas tu és morno e eu vou vomitar-te da minha boca. Sabe o que é que isso quer dizer? É alguém que está a viver parte da igreja, vive religiosidade, mas não está cá. Está, mas não está. É um zombie cristão. Se é que isso existe, não é? Mas esta vigilância também é marcada pela coragem. Porque ela não é uma vigilância passiva. Ela é uma vigilância ativa. Não é como se nós estivéssemos num teatro a ver uma peça, mas nós somos chamados para sermos militantes de uma guerrilha. Nós estamos num exército de Cristo a lutar em nome de Cristo. Para que o exército dele vá crescendo com almas rendidas a Cristo. E as Escrituras mostram-nos claramente que essa nossa atitude na espera da segunda vinda não pode ser passiva. Ficar, já fiz o que tinha a fazer, eu agora vou continuar naquele ramo até o Senhor me chamar ou Ele chegar no chamamento. Porque são coisas diferentes, não é? Segunda vinda e o chamar de Deus são coisas diferentes. Quem ficar a dormir, a segunda vinda o arrebatamento são coisas diferentes. Vocês têm noção disso, sim ou não? Sim ou não? Sim, então o arrebatamento será primeiro, ok? E todos os que estão em Cristo, quer a dormir, quer vivos, vão ser arrebatados e vão estar nas bodas do Cordeiro. Só depois das bodas do Cordeiro é que vem a segunda vinda, em juízo, em julgamento, para destruição. Okay? E esta vigilância é marcada pela coragem. Nós sabemos o que é que temos que fazer como missão em Cristo, em igreja. E quando nós estamos distraídos e caímos na inclinação de viver de forma passiva, trancados no nosso mundo, nos nossos desejos, nos nossos planos pequeninos, curtinhos, frívolos, imaginando o que é que nós queremos, o que é que eu gostava muito nesta vida, ou então mesmo quando nós dizemos, até camuflamos aquilo de profecias e dizemos, quais são as profecias? Eu quero ver novas profecias, deixa-me ver qual é o profeta agora que está a ter novas iluminações. Ouça, isso é uma bebedeira espiritual que não nos leva a lado nenhum a não ser ao crime. Algumas pessoas vivem tão absortas, tão isoladas nestas coisas das profecias e os sinais, que se esquecem que estão numa missão aqui na terra para ser testemunha de Cristo e conquistar, fazer com que o reino de Deus desça. E o reino de Deus são pessoas, ok? Não é estados, governos, mandar nisto tudo. Esqueçam lá isso. É pessoas rendidas a Deus, largando tudo. Já não dão valor a mais nada daquilo que o mundo dá, a vida para ganhar. Casas, carros, dinheiro, tudo e mais alguma coisa. Os crentes, isso já não é da nossa nação. Nossa nação está no alto. Atos 1, 9 a 11. Diz assim, ditas estas palavras,
Quando Jesus disse, vocês têm uma missão. Vocês agora vão ter uma missão. E dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus sabia, estavam assim. É assim que muitos crentes estão hoje em dia. É isto que a Bíblia nos está a mostrar. Jesus deu-lhes uma missão e eles ficaram assim. E de repente aparecem dois varões, dois anjos. E diziam, para onde é que vocês estão a olhar? Estão à espera de quê? Estão a olhar para onde? E isto é bom para nós hoje. Porque muitas vezes nós somos apanhados assim por Deus a olhar para o nada. À espera, quando é que o Senhor Jesus vem? E nós temos uma missão a cumprir hoje. Nós temos uma missão a cumprir hoje. Eles disseram assim, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Mas vai ser uma surpresa. E agora é a hora de nós cumprirmos a nossa missão e ela cumpre-se na nossa vida e no nosso tempo. Para cumprir a missão nós devemos estar revestidos de 3 virtudes cardeais. Lembram-se da couraça? Qual é a primeira couraça mencionada nos versículos? A fé. A couraça da fé e do amor. Ouça, a couraça da fé é uma proteção que nós temos em relação aos tempos e às modas e costumes e princípios que o mundo nos quer incutir e que nós, sabendo a verdade, nós temos uma couraça, uma proteção em relação àquilo que é verdadeiro e falso. A igreja verdadeira tem que ter esta noção, tem que mergulhar cada vez mais naquilo que é o verdadeiro e reconhecer o verdadeiro. Porque quando nós sabemos o que é verdadeiro, é muito mais fácil de perceber o que é falso. Há muita gente que anda sempre à procura do que é falso, para depois pensar que conhece o verdadeiro. A Bíblia não nos diz isso. Leiam tudo, e depois quando souberem tudo, então vão ler a Bíblia. Não! Apresentem-se diante de Deus, conheçam quem Deus é, tenham comunhão com Ele, e Ele vai vos guiar em toda a verdade. Este é o nosso assunto. Revestidos destas 3 virtudes, a fé, o amor e a esperança. E contudo nós temos ainda também chamado a atenção de uma atitude confiante, versículos 9 a 11. Então nós não temos só que estar expectantes, sóbrios e também vigilantes, mas nós temos que estar confiantes. E há aqui 3 verdades benditas que podem ser destacadas com respeito à nossa salvação. Porque a confiança que nós temos está residente na salvação que Jesus Cristo conquistou por nós e para nós. Em primeiro lugar, a eleição divina. A nossa salvação não nos foi dada como resultado dos nossos méritos, capacidades, desejos, planos ou obras, mas como escolha determinada pelo próprio Deus. Eu vou salvá-los. Eu vou resgatá-los. Eu vou enviar o meu filho para que ele possa morrer de forma perfeita para cumprir o propósito perfeito de resgate dos pecadores. Então é uma eleição divina que nasce aqui. Então nós temos que ter esta consciência, porque esta é a confiança que nós temos. A salvação tem 2 aspectos, um negativo e outro positivo. Negativamente, a salvação é o livramento da ira, ou seja, esta poderia ser até pensado que é o passivo. Ela vai-me salvar da ira. Era alguma coisa negativa. Mas também tem um lado positivo, porque a salvação é a apropriação dos resultados da obra de Cristo na cruz. Ora, se Ele vive, eu também vivo. Ela não veio somente eliminar uma parte negativa, que era nós sermos consumidos pela ira de Deus, de forma justa, mas ela também nos faz apropriar de todos os resultados, de todos os lucros da obra de Cristo. Por isso é que a Bíblia diz, bendito seja Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós somos perfeitamente abençoados em Cristo pelo seu perfeito sacrifício. Então a eleição divina é uma das partes da nossa confiança, a seguir é a redenção na cruz. Isso nós vemos no versículo 9 e 10. E a razão por que os crentes podem aguardar a salvação e não a ira
encontra-se na pessoa de Jesus Cristo, que morreu por eles. Se Jesus não tivesse morrido, teriam sido destinados todos nós, para a ira de Deus. E era uma ira justa e santa. A morte de Cristo teve o efeito de um sacrifício expiador, de nós expiarmos o nosso pecado em Cristo. Porque ao morrer, e na realidade que ao morrer Ele ficou solidário conosco na nossa pecaminosidade. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele identificou-se de forma perfeita conosco para carregar os nossos pecados sobre os seus ombros, para os carregar até à cruz, para os mortificar naquela cruz. Então nós temos uma redenção perfeita na cruz de Cristo. E isto é extraordinário porque nós não conseguimos fazer isto de maneira nenhuma. E nós sabemos que aqueles a quem Deus predestina para a salvação, a esses Ele também chama, e aos que chama também justifica, e aos que justifica Ele também glorifica. Sabe o que é glorifica neste sentido? É o final das coisas. E isto encontra-se em Romanos 8:30. E nós vemos também que um dos princípios desta confiança tem que ser a comunhão eterna. E é versículo 10 que nós encontramos isto. E Paulo acentua que tanto os que estão vivos, aqueles que ainda vigiam, estão sóbrios, ainda estão aqui a falar, mas também aqueles que já morreram, que na Escritura diz aqueles que dormem, é aqueles que já morreram, já passaram para o outro lado, estão a dormir. Estarão em união com Cristo. Estamos unidos com Cristo agora e estaremos unidos com Ele no céu. Estamos em Cristo, enxertados nele. É por isso que nós temos aquele passaporte, porque nós somos o corpo e Cristo está no céu. Então nós estamos enxertados em Cristo e por isso nós estamos livres, estamos lá também. Estamos em Cristo enxertados nele, já morremos com Ele, já ressuscitamos com Ele e já estamos também assentados nas regiões celestiais com Ele. Estaremos com Ele para sempre. Reinaremos com Ele por toda a eternidade. Nada, ouça, nada, nem ninguém neste mundo ou fora deste mundo nos pode separar dele. E por isso, para terminar, nós temos que lembrar que uma da atitude da confiança é nós mostrarmos isto mutuamente. Então a edificação não é individual apenas, mas ela é extensa mutuamente ao corpo. Versículo 11. O crente não é edificado apenas individualmente, ele é edificado por outros. O crescimento espiritual da igreja depende da contribuição de cada um dos membros. Quem esteve aqui na sexta-feira vai se recordar daquilo que foi ensinado pelo Pedro. A estatura perfeita de Cristo é quando todos os membros, cada um faz a sua parte e contribui com o seu dom, com a sua responsabilidade para o todo. De outra maneira, irmãos, não é o plano perfeito de Cristo a ser cumprido. É outra coisa qualquer que saiu das nossas cabeças. Mas a edificação é mútua, ela não só é um conselho, como ela é uma regra, ela é um princípio de Deus para nós. Ninguém pode ficar à margem desta contribuição, desta edificação do corpo. Grande parte do nosso trabalho até à gloriosa volta do Senhor é confortar, encorajar, motivar, corrigir, amar, servir uns aos outros. Precisamos nos encorajar uns aos outros a fazer isto. De várias formas, com respeito à nossa gloriosa esperança. Porque é isso que vai alimentando. Ouça, a esperança não é aquilo que nós gostaríamos de receber. É aquilo que nós já sabemos que recebemos, mas que ainda não apalpamos. Ok? Porque a fé é exatamente isso. É nós termos a certeza daquilo que nós esperamos, ou daquilo que não vemos, e a prova daquilo que nós esperamos. Ok? É a prova. Nós temos a certeza absoluta. Nada nos pode roubar esta certeza. E o nosso destino não é isto que nós vemos aqui. O nosso destino é a glória em Cristo. O nosso destino é a glória em Cristo. Peço ao grupo de louvor que possa subir. Nós estamos mesmo a terminar.
Eu não sei se nós temos aqui algum anúncio relativamente aos retiros, porque eu penso que está tudo tratado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode enviar... Diz, amor. Sim. Se alguém tiver alguma dúvida em relação aos retiros, pode enviar uma mensagem à irmãzita. Nós, nesta igreja, somos abençoados, porque temos irmãozãos e irmãzitas. Não é? Então, pode enviar uma mensagem à irmãzita, e é mesmo o nome dela, ok? Irmãzita. E pode ser esclarecida, podem ajudar de algumas formas, penso que isso também já está tudo organizado, já tudo tratado, mas ainda falta fazer uma coisa mutuamente, que é nós orarmos pelo retiro. Nós orarmos para que Deus abençoe, para que guarde, para que proteja, para que nos invada pelo seu Espírito, com o seu Espírito, com a sua verdade e transforme a vida de todos aqueles que estão ali. Não é só dos jovens, ou das crianças, ou dos adolescentes, ou dos adultos, ou dos velhos, ou dos que dormem. É de todos. Todos. Então vamos louvar a Deus